Como estava sendo planejado, a Red Bull trará as últimas atualizações para esse GP de Singapura de Fórmula 1, onde Max Verstappen talvez consiga se sagrar campeão mundial de Fórmula 1 nesse ano de 2022. Mas essas atualizações não serão exatamente como nós pensávamos, tão grandes como nós imaginávamos. Ou será que na verdade a Red Bull pode trazer algumas surpresas? É sobre isso que nós vamos falar agora. Então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e o novo RB18 da Red Bull é algo impressionante, é um carro praticamente perfeito e disso tudo a gente já sabe. Entretanto, isso tudo acabou acontecendo por conta das grandes atualizações feitas pelo time austríaco no decorrer do ano de 2022. A gente sabe que no fim das contas, o RB18 não era dos carros mais bem nascidos, pelo menos quando a gente compara ele, o de hoje, com o do início do ano. Mas com as atualizações, acabou conseguindo fazer que o ritmo dele fosse excepcional, principalmente para Max Verstappen. Entretanto, a última atualização deve acabar acontecendo nesse GP de Singapura e realmente pode trazer algumas mudanças no estilo de pilotagem de Verstappen. Isso sem contar com a possibilidade de algumas outras vantagens que o RB18 possa vir a ter com essas mudanças específicas e que não estão sendo tão noticiadas assim pela mídia no fim das contas. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Antes eu queria convidá-la a deixar o like aqui embaixo e também se inscrever no canal, ativando o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Enfim, vamos falar mais sobre esse assunto tão polêmico e entender exatamente o que pode acontecer no fim das contas com o piloto da equipe Red Bull. De acordo com o site F1Generale.com, que é um site italiano, que eu estou deixando aqui embaixo nas fontes, o que rola basicamente é o seguinte: Verstappen pediu para a Red Bull recorrentemente que ele gostaria de ter um carro que tivesse a frente afiada e acabasse tendo um pouquinho mais de oversteer. O que é basicamente isso? Uma frente um pouco mais arisca, ele apontasse e o carro respondesse na hora. A maioria dos pilotos, como eu já disse em outros vídeos aqui do canal, não gostam tanto assim dessas características, porque eu acho que não é tão legal assim você ter um carro que a 300 km por hora em uma curva de alta começa a sair de traseira. É muito mais interessante quando ele sai de frente e aí você pode tirar um pouquinho o pé do acelerador, acelerar de volta e, enfim, e levando o carro ao limite dessa forma. Quando ele sai de traseira, a probabilidade de você acabar rodando é muito alta, o que é um grande problema ali para a maioria dos pilotos, mas não para Max Verstappen. Entretanto, a equipe Red Bull conseguiu aí, de certa forma, levar algumas atualizações que fizessem com que o carro tivesse essas características tão interessantes para o piloto holandês no fim das contas. Entretanto, algumas novas atualizações chegarão, como eu já disse, nesse GP de Singapura de Fórmula 1. Atualizações essas que podem realçar ainda mais essas características tão pedidas pelo Max Verstappen no seu carro da Red Bull. Entretanto, segundo o F1 Generale, essa nova atualização não será tão evidente, pelo menos as suas diferenças, quanto as últimas que aconteceram nos carros da Red Bull. Principalmente por conta dos grandes resultados que eles estão conseguindo ter com esse RB18 atualmente. Ou seja, não faria tanto sentido assim atualizar o carro e mudar ele completamente, já que Max Verstappen está tão confortável dentro do carro ali da equipe austríaca. E isso faz todo sentido realmente. Claro que Sérgio Pérez reclama muitas vezes desse carro, mas o que importa mesmo é Verstappen conseguir o seu campeonato mundial. Situação essa que deve acontecer o mais cedo possível e com a possibilidade, inclusive, de ele conseguir quebrar diversos recordes nesse ano de 2022 da Fórmula 1. Um dos recordes é de Michael Schumacher no ano de 2004, onde ele conseguiu vencer 13 corridas naquele ano específico. Verstappen já conta com 11 vitórias, ou seja, mais 3 vitórias apenas, ele ultrapassaria esse recorde de Michael Schumacher, conquistando 14 vitórias em apenas uma temporada. Outro recorde que ainda pode ser batido também
é o de Sebastian Vettel, que é de 9 vitórias consecutivas e que aconteceu justamente no ano de 2013. Se Max Verstappen vencer mais 4 corridas consecutivamente, ele se igualaria ali ao recorde de Sebastian Vettel. E olha, eu vou dizer uma coisa, para Verstappen vencer aí o campeonato mundial já no próximo GP, o de Singapura, a situação não é tão complexa assim não, tá? Claro que é uma situação difícil de acabar acontecendo, mas não é tão difícil. A gente já viu isso acontecendo no decorrer desse ano diversas vezes. É necessário apenas que Charles Leclerc conquiste a 9ª colocação, enquanto Verstappen vença a corrida. E isso sem contar que ele ainda tem a possibilidade de conquistar ali o pontinho de volta mais rápido no fim das contas. Ou seja, se ele vencer e Charles Leclerc ficar em 9º lugar ou abaixo, ele já se tornaria campeão nesse GP de Singapura de Fórmula 1. Situação incrível, não é mesmo? Mas na verdade, isso pode ser ainda mais facilitado se uma atualização acontecer no carro da Red Bull. Atualização essa que talvez seja muito mais polêmica do que nós pensamos e que na verdade a equipe austríaca pode sim estar escondendo de todos nós. Eu já falei sobre isso em outro vídeo, mas vou trazer para vocês mais uma vez de uma forma bem rápida para que você que não assistiu outro vídeo possa saber exatamente o que está acontecendo. A grande questão é que com o aumento do teto de gastos, algumas equipes se sentiram um pouco mais confortáveis em atualizar os seus carros. Uma delas foi justamente a Red Bull e a Ferrari, que reclamaram recorrentemente no decorrer desse ano, dizendo que seus carros precisavam sim de um aumento do teto de gastos, senão elas poderiam ultrapassá-lo com facilidade nesse ano de 2022. O aumento foi aprovado pela FIA e pelas equipes menores da Fórmula 1. Entretanto, é importante a gente deixar claro uma coisa. Existiram alguns testes relacionados a um chassi do RB18, ou melhor dizendo, um chassi da Red Bull, testes feitos pela FIA, que homologaram esse novo chassi. Entretanto, esses testes não foram feitos para o chassi do ano que vem, do RB19, já que na verdade a FIA ainda não permitiu que testes para o ano que vem já tenham sido começados, ou seja, realmente foram para o carro desse ano. Christian Horner nega qualquer coisa, mas o documento da FIA não mente. Realmente existe um chassi da Red Bull que poderia ser utilizado para esse ano. Entretanto, segundo Mattia Binotto, é impossível que algum time da Fórmula 1 tenha produzido um novo chassi sem exceder o teto de gastos. Ou pelo menos ele disse que para a Ferrari isso seria com certeza uma impossibilidade, o que coloca em xeque realmente a possibilidade ali de na verdade a Red Bull estar ultrapassando o teto, mas de uma forma silenciosa, sem falar para ninguém e escondendo dados ali do desenvolvimento de seus carros. E olha, para quem pensa que na verdade esse teto orçamentário só funciona para as peças utilizadas no carro, não é muito bem assim não. Para o desenvolvimento, esses custos também são computados, e inclusive a produção de novas peças. E é importante a gente dizer uma coisa, produção de um chassi novo para o carro de Fórmula 1 não fica nada barato, mas eles precisam produzir mais ou menos 3 chassis para fazer os testes de segurança da FIA, para depois, produzindo o quarto, poder utilizá-lo nas corridas em si. Ou seja, é bem provável que a Red Bull já tenha produzido uns 3 chassis para fazer esse teste de segurança. Não sabemos exatamente se esses chassis realmente foram produzidos dessa forma, mas a gente sabe que eles sim foram testados e homologados. A gente não sabe exatamente se eles vão colocar esse chassi de surpresa, se vai ser utilizado agora no GP de Singapura, se eles ultrapassaram o teto de gastos. Nós sabemos apenas que ele existe e que é negado por todos os dirigentes da Red Bull nesse ano de 2022. Enfim, Max Verstappen vai ser campeão nesse ano muito provavelmente, a não ser que um meteoro caia no RB18 dele. Mas será mesmo que a Red Bull vai trazer essas atualizações tão grandes, como por exemplo esse novo chassi que é bem mais leve e pode trazer 2 décimos de segundo no carro da Red Bull, ser mais rápido 2 décimos de segundo? Será que isso vai acontecer? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e também se inscreva através dessa bola aqui no meio da sua tela e assista esses 2 vídeos que o YouTube está indicando especialmente para você. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!